Pode ir? Pode começar? Pessoal, vamos começar? Então, boa noite a todas e todos. Um prazer e uma alegria estar aqui de novo com vocês para falar de processo civil, de cumprimento de sentença. Hoje é o último encontro que a gente vai ter no nosso cronograma. Hoje a gente tem o objetivo de finalizar toda a parte de cumprimento de sentença e execução, certo? A gente vai retomar de onde a gente parou na última aula, que foi a parte do cumprimento de sentença contra a fazenda pública, certo? Então hoje, qual é o nosso objetivo? A gente vai falar sobre o cumprimento de sentença contra a fazenda, quais são as peculiaridades, o que os diferencia das demais modalidades de cumprimento de sentença. E além disso, a gente vai falar também do procedimento que é próprio da execução do título extrajudicial, que até agora a gente falou dos títulos extrajudiciais, mas a gente não falou do procedimento que o CPC adotou nessa execução, que a gente vai falar sobre ela. E a gente vai falar também, finalizar o nosso estudo sobre cumprimento de sentença e execução. A gente vai finalizar com as defesas do executado, tá certo? Então vamos lá. Quais são as características do cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de pagar contra a fazenda pública? Primeira coisa, que é um cumprimento de sentença dotado de procedimento especial. A gente já viu nos nossos encontros anteriores que hoje o CPC de 2015 adota de maneira absoluta o processo sincrético, né? Quando você fala de cumprimento de sentença. Então, todos eles, todos os títulos executivos judiciais, eles são executados por meio de cumprimento de sentença. A gente não tem nenhuma modalidade de título executivo judicial que seja executado por meio de uma nova ação, como a gente ainda tinha alguns remanescentes no CPC de 73, né? E um dos remanescentes que havia no CPC de 73 era justamente o cumprimento de sentença contra a fazenda pública, que ainda era manejado por meio de uma nova ação. Então hoje a gente tem essa modalidade de cumprimento de sentença que é dotado de procedimento especial, mas é processo sincrético, então é também uma modalidade, é também uma fase executiva. Nós não podemos falar em uma nova ação judicial, certo? Ela cabe apenas para cumprimento definitivo de sentença, segundo o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. O que essa afirmação quer dizer, certo? Existe uma discussão bastante profunda na doutrina sobre se é possível dar início ao cumprimento de sentença provisório, quando você tem, por exemplo, um título executivo judicial contra a fazenda, condenando a fazenda, sendo que esse título ele ainda não transitou em julgado, ele ainda pode ser objeto de modificação por meio de algum recurso a ser interposto pela fazenda pública, ou mesmo pela remessa necessária. Então, esse título executivo, a pessoa que ele ainda é provisório, ele ainda não é definitivo, ele já pode ser imediatamente executado? Não há dúvidas de que pode quando você fala de execução contra particulares, né? O Código de Disciplina, a gente já estudou sobre ele, qual é o regramento, qual é o procedimento que deve ser adotado, mas contra a fazenda pública existe a discussão porque quando você fala em uma obrigação de pagar, a fazenda ela paga por meio de disciplinar, por meio de RPV e precatório. E eles só podem ser expedidos quando houver o trânsito em julgado daquele título executivo. Por isso que se discute se é cabível a execução provisória desse título, né? E a maioria entende que não é cabível. Você tem um entendimento que é isolado ainda, que é o do Didier, no sentido de que você pode iniciar o cumprimento de sentença, pelo menos, dar início à execução provisória, por exemplo, praticar os primeiros atos executivos, intimar para que a fazenda se manifeste sobre o cálculo. Agora, no momento de expedir o precatório ou o RPV, daí realmente teria que esperar. Isso é o que o Didier fala. O Didier fala que o que se veda é que o precatório propriamente dito, ou o RPV, seja expedido enquanto não houver trânsito em julgado. Mas não haveria, segundo o Didier, uma vedação legal para que fosse pelo menos iniciado o procedimento. É isso que ele fala, certo? Mas o entendimento majoritário é de que sequer pode ser iniciado, tá certo? Então só poderia ser cabível quando você falar de cumprimento definitivo de sentença, ou seja,
de um título que já transitou em julgado, que não é mais passível de discussão. Quando a obrigação contida no título for de fazer, não fazer ou entregar coisa, o cumprimento de sentença seguirá o procedimento normal, que a gente já estudou no nosso encontro anterior, que é aplicável a cada uma dessas obrigações, ainda que instaurado contra a Fazenda Pública. Por que a gente está se debruçando agora só quando a gente fala de uma sentença que condena a pagar? Porque as demais modalidades de obrigação, elas vão ser regidas pelo procedimento ordinário mesmo dessas modalidades, né, que a gente já estudou. O que tem peculiaridade é esse da Fazenda Pública, é esse de pagar a quantia, certo? Qual é o procedimento? A primeira etapa dele é a instauração a requerimento do exequente, como qualquer outro também vai seguir os requisitos do artigo 534 do CPC. Então, a parte já tem que apresentar os seus cálculos, essa petição que dá início ao cumprimento de sentença já tem que ser ajuizada acompanhada do cálculo que o exequente entende devido, né, de acordo com as balizas da sentença. Então, por exemplo, a sentença estipulou o termo inicial na contagem dos juros, o exequente vai fazer o cálculo conforme as balizas da sentença. A Fazenda vai ser intimada na pessoa do seu representante por carga e remessa ou meio eletrônico para querendo impugnar a execução nos próprios autos no prazo de no prazo de 30 dias. Está lá no artigo 535 caput. Então, a Fazenda vai ser intimada. O instrumento de defesa que a Fazenda tem é a impugnação. Essa impugnação ela vai ser feita nos próprios autos, então ela não é um processo novo, não se trata de uma ação, de uma nova ação, né? É um mero incidente dentro do cumprimento de sentença e o prazo que ela tem é de 30 dias. A terceira etapa, a impugnação propriamente dita. Quais são as características dela? Essa impugnação ela pode conter qualquer matéria que estiver elencada nos incisos do artigo 535, certo? Então, vocês vão ver que esses incisos, a gente não vai fazer a leitura aqui porque é apenas a redação literal do dispositivo. Mas esses incisos, eles têm um âmbito de abrangência bastante amplo, né? A Fazenda vai ter uma matéria bem ampla que ela pode discutir por meio dessa defesa, né? Se a execução não foi impugnada, ou se foi impugnada, mas a impugnação for rejeitada, vai ser expedido precatório ou ARPV, que vão seguir as regras do artigo 100 da Constituição. Esse artigo 100 é uma regra de ouro, a gente tem que ter esse artigo bem claro na nossa cabeça, porque ele vai estabelecer, já sofreu inclusive algumas reformas ao longo dos anos por meio de emendas, né? E ele vai estabelecer qual é a ordem prioritária da expedição dos precatórios, o que é considerado verbo alimentar, que vai ter uma fila própria. Ele vai estabelecer também uma fila própria preferencial para os idosos e vai estabelecer todo um regramento que vai precisar ser observado. Aqui a gente vai fazer uma pequena digressão para explicar o que é o precatório e a RPV, mas eu recomendo fortemente a leitura desse artigo 100 da Constituição, porque ele vai tangenciar tanto a matéria de constitucional quanto a matéria de processo civil, pode cair nas duas disciplinas, né? Precatório, ele é expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória para condenações acima de 60 salários mínimos, certo? Então aí você vê aquela questão que a gente já havia mencionado sobre a necessidade de já ter transitado em julgado o título executivo, né? Sobre não ser cabível a execução provisória da obrigação de pagar a quantia contra a Fazenda, justamente em razão do requisito do trânsito em julgado para a expedição do precatório. As RPVs, essas são as requisições de pequeno valor, elas também são expedidas após o trânsito em julgado da sentença condenatória para condenações iguais ou inferiores a 60 salários mínimos perante a Fazenda Pública Federal, 40 salários mínimos ou outro valor definido em lei perante a Fazenda Pública Estadual ou do DF, 30 salários mínimos ou outro valor definido em lei perante a Fazenda Pública Municipal. Então vai ter esse escalonamento aí da regra dos RPVs, se for contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal.
Uma quinta etapa desse procedimento que a gente precisa verificar seria na hipótese de inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou em ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, um controle concentrado ou difuso em decisão proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Essa regra, ela está lá no artigo 535, nos parágrafos 5º e 7º. O que acontece? Você pode ter uma sentença que condenou a Fazenda Pública a pagar uma quantia ao autor da ação, mas essa sentença, ela contraria uma decisão proferida pelo STF em sede de controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Sendo que essa decisão do STF, ela é anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Então, por exemplo, um juiz de primeiro grau daqui de São Paulo profere uma sentença contra a Fazenda Pública, que condena a Fazenda Pública a pagar uma quantia ao autor, certo? E essa sentença, ela transita em julgado, certo? Sendo que, antes que esse trânsito em julgado aconteça, o STF vem e decide em sentido contrário, né? Em sentido contrário ao que está ali na sentença. Daí a gente tem a seguinte situação: se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, vai caber ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Ou seja, se essa decisão do STF, que contraria o que está disposto nessa sentença, se ela for posterior ao trânsito em julgado da sentença, daí vai caber ação rescisória, e o prazo da rescisória vai ser contabilizado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF. Certo? É o que está disposto lá no artigo 535, parágrafo 8º. Um outro ponto que a gente precisa também verificar é se nas execuções contra a Fazenda Pública são devidos honorários advocatícios. Também é uma questão bastante discutida, certo? A gente tem esse quadrinho aqui para facilitar a sistemática, porque a sistemática vai ser um pouco diferente em se tratando de precatório e em se tratando de RPV. Eu acho que tá ruim para ler aí, não tá? Não sei se aqui no computador fica bem legível, mas não sei se dá para aumentar, se depois no material vocês olham direitinho o material. Certo. O que a gente tem aí? Vamos ver primeiro como é a sistemática que vale para os precatórios e depois qual é a sistemática dos RPVs. Nos precatórios, se a Fazenda Pública tiver apresentado embargos à execução, você vai entender que são cabíveis honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Se ela tiver apresentado os embargos, esses embargos forem rejeitados, certo? Se a Fazenda Pública não tiver apresentado embargos à execução, você vai entender que não vão ser cabíveis honorários contra a Fazenda Pública. Aqui vai ser aplicada a regra do artigo 1º-D da Lei 9494, que afirma que não serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, certo? Então, se não houve embargos, não vai ser cabível a incidência de honorários advocatícios, certo? O CPC de 2015, ele incorporou e melhorou essa regra do artigo 1º-D, estipulando no artigo 85, parágrafo 7º, que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, que enseje expedição de precatório desde que não tenha sido impugnada. Então, o procurador do Estado, no caso, ele vai avaliar. Se tiver uma matéria de defesa que tem uma alta probabilidade de ser acolhida, né, ele vai fazer a impugnação, os embargos, ciente de que se isso vai fazer com que ele, perdendo essa defesa, a Fazenda seja condenada em honorários. Se ele achar que não tem matéria para ser, né, de defesa, que o título tá rígido, tá correto, não tem muito o que discutir, estrategicamente é melhor, inclusive, não apresentar essa defesa, porque a Fazenda vai ser condenada em honorários, certo?
Essa é a regra dos precatórios. A gente vai agora observar a regra dos RPVs. Quando você fala em RPVs, a regra geral é de que vão ser cabíveis honorários advocatícios contra a Fazenda Pública. Já é uma regra diferente dos precatórios. Então, em regra, vai ser cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda Pública, ainda que não embargadas, cujo pagamento da obrigação é feito mediante requisição de pequeno valor, que é o RPV. Essa é a regra geral, mas você tem uma exceção, que a Fazenda Pública não terá que pagar honorários advocatícios, caso tenha sido adotada a chamada execução invertida, certo? Então, quando você tem pagamento por RPV, a regra geral é que, sim, vai ser cabível a condenação da Fazenda em honorários, salvo na hipótese de execução invertida. A gente vai já entender o que se trata. Certo? Segundo o STF e o STJ, no caso da RPV, não vai ser aplicado o artigo 1º-D da Lei 9494, que a gente viu agora há pouco, e o CPC de 2015 implicitamente chegou à mesma conclusão no seu artigo 85, parágrafo 7º, certo? Porque no 85, parágrafo 7º, ele só faz referência a precatório, ele não menciona a RPV. Então, a gente tem essa conclusão de que na sistemática da RPV, em regra, vai ser cabível a condenação em honorários, salvo na hipótese de execução invertida. E aí, o que seria essa questão da execução invertida? Se a Fazenda Pública é condenada a pagar uma dívida de pequeno valor, que vai ser quitada por meio da expedição de RPV, ao contrário do que ocorre com os precatórios, ela não precisa esperar a execução para pagar. A RPV ela pode ser diretamente expedida e paga sem que haja processo de execução instaurado pelo credor, certo? Então, por isso que o regramento vai ser um pouco diferente. Porque na RPV, a Fazenda ela não precisa esperar que a parte ingresse com a execução para expedir a RPV, certo? Ela pode já expedir, se ela entender que aquele título é rígido, não tem matéria para discutir, em sede de impugnação ou de embargos, ela pode já expedir esse RPV, certo? Ela não precisa esperar que a parte ingresse com... Ela não precisa ser intimada para dar sobre o cumprimento de sentença. Tem uma fila também. Também tem, só que ela já pode, se ela observar o regramento, se ela observar que a pessoa faz jus e o título executivo está rígido, ela já pode expedir essa RPV, certo? A Fazenda Pública, então, ela espera o credor iniciar a execução para só então pagar a RPV. Então, pode-se concluir que com a sua inércia ela deu causa a uma espécie de trabalho extra, certo? Isso que em regra cabe os honorários. Oi? Por isso que na RPV, em regra, vão caber os honorários, porque ela poderia ter evitado que a pessoa ingressasse com cumprimento de sentença, mas ela não fez. Então, dessa forma, a regra geral na RPV é que ela seja condenada em honorários, certo? Por isso que o poder público terá que pagar honorários com base no princípio da causalidade. Se ela deu causa ao início da execução, então ela vai ser devedora de honorários. Assim, a Fazenda Pública é obrigada a pagar honorários nas execuções envolvendo a RPV, ainda que não embargadas, porque ela já poderia ter quitado antes do processo de execução ter sido iniciado, né? É diferente do precatório, que nesse caso é necessário o ajuizamento do cumprimento de sentença. E aí a execução invertida seria justamente uma prática procedimental que ela foi iniciada no Rio Grande do Sul e que hoje é adotada por diversas fazendas públicas, inclusive pela União e pela INSS. E ela é aplicável nas hipóteses em que, havendo uma decisão transitada em julgado, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de uma quantia considerada como de pequeno valor, o próprio poder público devedor prepara uma planilha de cálculos com o valor que é devido e apresenta isso ao credor. Caso o credor concorde, haverá o pagamento voluntário da obrigação. Desse modo, a Fazenda Pública, em vez de aguardar que o credor proponha a execução, ela já se antecipa e apresenta os cálculos da quantia devida. O poder público, sem necessidade de processo de execução, cumpre voluntariamente o julgado. Então, quando você fala em execução invertida, é porque
ela não esperou que o credor ajuizasse a execução. Ela já foi, apresentou esse cálculo e expediu a RPV. Se ela não fez isso, ficou inerte, esperou a pessoa ajuizar o cumprimento de sentença, então ela vai ser devedora de honorários da fase executiva. A única hipótese em que ela não vai ser devedora desses honorários é quando ela mesma já efetua a expedição do RPV. E aí, sobre essa temática também, a gente tem uma súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 47, que ela diz o seguinte: os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verbos de natureza alimentar, cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou RPV, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Porque ela disciplina que honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, eles vão ser considerados verbo alimentar. Então, eles vão ser sujeitos à disciplina específica, especial, que a verba alimentar tem lá no artigo 100 da Constituição. Né? Porque você vai ter uma ordem própria, uma fila própria para as verbas de natureza alimentar. Então, por meio dessa súmula, o que o STF disse é que honorários advocatícios contra a Fazenda são considerados verba alimentar. Então, vão se sujeitar ao regramento específico das verbas dessa natureza, certo? A gente, então, aqui encerrou o final da nossa última aula, que ficamos devendo essa parte, e vamos iniciar. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. A gente entra muito, né? No caso eu não, porque não é estagiário na DPU, né? Mas a gente fala muito na ação de alimentos contra a Fazenda Pública, questão de, por exemplo, alimentos nutricionais que uma criança precisava, ou medicamentos. Aí, no caso, a execução que a gente tinha em relação a essas parcelas era por causa da decisão liminar, não é isso? Aí somente depois do trânsito julgado. Nesse se caso, não quiser decisão liminar, não tem como executar, digamos assim. Nesse caso, provavelmente você tinha uma obrigação de fazer. Né? O título, o pedido do autor era em condenar a Fazenda Pública Federal em obrigação de fazer, consistente em fornecer determinado medicamento ou determinado tratamento. Então aí, essa execução, seja provisória, seja definitiva, vai seguir as regras do cumprimento de sentença para a obrigação de fazer. O que pode acontecer é que dentro desse cumprimento de sentença, ela não cumpra a tutela específica da obrigação, e aí vai ser, essa obrigação vai ser convertida em valor, né? Vai ser, porque o código ele fala, vai ser dada prioridade à tutela específica da obrigação ou ao resultado prático equivalente, convertendo-se em perdas e danos somente na hipótese em que não for possível o cumprimento da obrigação. Então, você vai ter uma conversão em perdas e danos somente quando a Fazenda Pública Federal foi intimada a cumprir a obrigação, não cumprir, e aí provavelmente vai ter sido fixada uma multa diária, alguma coisa nesse sentido, mas vai seguir o regramento da obrigação de fazer, a princípio. Para a obrigação de fazer, você pode entrar com cumprimento provisório de sentença. Toda a discussão que a gente viu aqui agora foi sobre o cumprimento provisório da obrigação de pagar, porque daí realmente prevalece, pelo menos até o momento, que não é possível fazer o cumprimento provisório da obrigação de pagar. Mas das demais modalidades de obrigação é possível. Então você vai ter uma liminar e provavelmente, se ele não cumprir, você vai poder ajuizar o cumprimento provisório de sentença da obrigação de fazer. Se ainda assim ele não cumprir, enfim, aí vai ser arbitrada multa, ele vai ser intimado para efetuar o cumprimento da obrigação, e se não fizer, você vai dar continuidade, mas você não vai conseguir chegar ao ponto de expedir a RPV e precatório se for uma execução provisória. Porque essas acontecia mais assim por depósito.
Sim. Às vezes a União, por exemplo, né, que sempre a União pagava, o Estado e o município nunca pagavam. Sim. Então a União pagava e depositava direto na conta da empresa, porque a gente juntava, fazia toda a questão orçamentária, né, de quais empresas que disponibilizavam medicamento, por exemplo, e eles faziam o depósito, às vezes, direto na conta da empresa. Pronto, exatamente, porque aí nesse caso era possível porque é uma obrigação de fazer, né? Você não está pedindo que ela pague aquele valor, você está pedindo que ela arque com o tratamento. E aí nesses casos vai seguir o regramento do cumprimento de sentença para a obrigação de fazer. Aqui, nos processos que a gente tem de obrigação de fazer contra o Estado e o município, a gente tem muita dificuldade nessa parte de implementação, de efetivação. A gente consegue um título executivo, mas muitas vezes, especialmente se for alguma medida um pouco mais diferenciada, que não está no protocolo, né, de dispensação já previsto no SUS e tal deles, a gente tem muita dificuldade da implementação da medida. Por isso que a gente precisa, é muito útil o conhecimento dessas regras de cumprimento de sentença, porque não é raro realmente precisar ingressar com cumprimento de sentença e chegar inclusive a ponto de pedir, nos casos de cumprimento definitivo de sentença, pedir sequestro de verbas públicas para forçar o cumprimento daquela obrigação de fazer, porque infelizmente é muito comum o descumprimento, assim. É quase que o cumprimento de sentença acaba virando quase uma etapa natural do processo, porque em quase todos os casos a gente precisa ajuizar o cumprimento. Mas é isso. Deu para entender mais ou menos, então, Raquel? Sim. Eu só queria tirar uma dúvida. Em relação aos honorários, eles são cabíveis se não for pago, né, o valor? Se for preciso, se o credor precisar ingressar com o cumprimento de sentença. Já é. E daí qual que é o valor que você coloca de honorários? Qual a porcentagem? Sim, a porcentagem vai ser estipulada pelo juiz. Tá, ele que vai determinar. Porque você já vai ter os honorários que foram arbitrados na fase de conhecimento. Né? Aqui vão ser honorários que vão se somar aos honorários da fase de conhecimento. Então, por exemplo, a fazenda foi condenada em honorários de 10% sobre o valor da causa na fase de conhecimento. Já saiu na sentença esse valor estipulado. Se for necessário ajuizar o cumprimento de sentença, como a gente viu, aí pode ser mais 10%. Só que aí tem toda uma discussão quando você tem, por exemplo, a Defensoria Pública Estadual está representando os interesses da parte, e o devedor é a Fazenda Pública Estadual também. Porque existe uma súmula dizendo que haveria uma espécie de confusão entre credor e devedor. Porque a Fazenda Estadual seria a devedora e o credor é a Defensoria Pública também estadual. Né? A gente até está tendo alguns precedentes favoráveis à Defensoria, no sentido de que, nesse caso, não haveria confusão, porque a Defensoria ela é uma instituição, inclusive tem autonomia financeira, então ela não se confundiria, não haveria o Instituto da Confusão nesse caso, porque seria a Fazenda Estadual devendo a Defensoria Pública como instituição autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado, mas que não integra o Executivo, que tem, inclusive, autonomia financeira e orçamentária, né? Então, a gente tem já alguns precedentes favoráveis nesse sentido, mas que ainda prevalece o teor dessa súmula, que seria no sentido de que quando, por exemplo, Defensoria Pública da União executando um título contra a União Federal, também esse mesmo problema, haveria supostamente do Instituto da Confusão, né? Mas a gente está num processo de superação dessa súmula e eu acredito que a tendência é que ela seja superada sim, justamente porque você tem, na verdade, figuras jurídicas diversas, diferentes, né? Obrigada. Imagina. Tinha uma dúvida, por exemplo. Sim, pois não. No cumprimento de sentença, por exemplo, quando você paga uma quantia, na
medida que você consegue satisfazer aquele valor que o devedor está te devendo, estima o cumprimento. Mas, por exemplo, nesses casos de remédios, que às vezes o tratamento é muito prolongado, você consegue uma verba para comprar determinado medicamento para um período, como você faz o período seguinte? Tipo, o cumprimento ele fica suspenso, para você mencionar que você utilizou naquele período e vai precisar de mais, ou você compra por um período maior? Pronto, tudo que o cumprimento de sentença, de maneira geral, ele vai ser balizado pelo que foi estipulado na sentença, porque você vai ter já um título executivo, se for cumprimento definitivo, esse título já transitou, então, indiscutível no mundo jurídico, e a depender do que foi estipulado naquele título. Por exemplo, se o título tiver dito como se trata de um tratamento de uso contínuo, enquanto for necessário, eu já vi, por exemplo, enquanto for necessário o tratamento mediante a apresentação de laudo médico atualizado, considerando-se atualizado o laudo expedido até 6 meses, por exemplo. Então, aquele título ele já balizou quais são as condições em que vai ser possível exigir do devedor aquela obrigação. Então, por exemplo, dei início ao cumprimento de sentença, obtive a tutela específica da obrigação, vamos supor, é uma criança de 1 ano que vai precisar de fraldas, né? E aí ela vai precisar de fraldas ainda por um período indeterminado. E aquele título não delimitou o período, disse que enquanto for preciso, mediante a apresentação do laudo. Se ela obteve essas fraldas por tempo suficiente, vamos supor, se naquele momento ela não precisa, você pode inclusive extinguir a execução e reiniciar quando houver sido concluído ou quando houver terminado o estoque ali. E aí você dá início a um novo cumprimento, explicando que você tem aquele título, juntando um laudo atualizado para demonstrar que aquele título ainda vai se aplicar, porque a criança continua precisando daquela fralda, e pedindo a intimação do ente público para cumprir a obrigação de fazer novamente. Você pode reiniciar. Ou, se a execução não tiver sido extinta, o juiz ele pode ter optado por mantê-la suspensa durante o período em que a obrigação for preciso, necessitar ser cumprida, né? Aí acho que vai depender realmente do que tecnicamente, acho que as duas soluções seriam corretas. Eu já vi as duas soluções, assim, né? O fato é que se você tiver aquele título, você vai poder executar enquanto ele for aplicável, né? Se não tiver prescrição e etc., ele vai ser rígido, ele vai poder ser aplicado. Seja por um novo cumprimento de sentença, seja reabrindo um cumprimento de sentença anterior que estava suspenso. Obrigado. Quando a gente fazia lá na DPU, a gente fazia nesse sentido ali, ele pedia, sei lá, de 3 em 3 meses. Aí o assistente entrava em contato, dizendo que o remédio faltava X dias para acabar, e a gente já entrava com um novo pedido. Aí eles faziam o depósito. Nossa, tinha. Mas assim, no mesmo processo, uma petição bem simples, dizendo que o medicamento estava acabando e que era necessário novo. Aí às vezes, por exemplo, quando era muito distante, 6 meses, aí o juiz pedia um laudo. Só que a gente já solicitava para o assistido já levar para a defensoria. Então, quando ele ia avisar que o remédio estava acabando, ele já levava um laudo atualizado. Porque especificamente nesses casos de saúde, às vezes você realmente tem mudanças no quadro clínico da pessoa. Às vezes então, precisava de mais medicamento, uma dose maior. Isso, uma dose maior, ou às vezes por alguma questão, o tamanho, por exemplo, era uma órtese ou era uma fralda, mas aquele tamanho inicial já não está atendendo, então precisa ser algo maior, você precisa... Então, às vezes é uma questão só de realmente ver em que termos aquela sentença foi proferida. E aí, quando você fala em ver em que termos a sentença foi proferida, você necessariamente fala em que termos o pedido foi formulado. Porque, na verdade, a sentença ela vai ser um espelho do que foi pedido, né? Então, é preciso ter muito cuidado no momento de formular o pedido na petição inicial, né? Às vezes você pede uma coisa, o juiz dá outra, você tem que entrar com embargo de declaração para explicar exatamente como era o tratamento da pessoa para adequar a sentença, porque senão se torna ineficaz. Ou às vezes, você, por exemplo, eu tive um caso
em que a gente pediu medicamento, a gente pediu que a pessoa era uma criança com diabetes que precisava de insulina. E aí a gente formulou o pedido na petição inicial, a ação condenatória e a obrigação de fazer contra Estado e município, para que fornecimento da insulina. Juntamos o laudo médico e tudo. Só que teve sentença favorável nos termos da inicial, ganhamos, só tudo certo. Só que a pessoa precisava da bomba que ligava, porque se fosse fornecida só a insulina não seria suficiente, porque ela precisaria do equipamento, digamos assim, né? E aí, quando a gente ajuizou o cumprimento de sentença, a juíza veio indeferindo porque esse pedido não tinha constado na petição inicial, tinha sido pedido só a insulina propriamente dita, né? A gente até agravou nesse caso para defender que a bomba da insulina era um pedido implícito, porque não sei, ele faria o que com aquele medicamento se ele precisaria ser ministrado? Até não tive resposta ainda desse recurso, mas por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Às vezes a gente se preocupa, às vezes se preocupa muito com a petição inicial, por exemplo, com a fundamentação jurídica, fazer uma petição linda com teses excelentes, teses modernas, etc. Mas se o pedido não estiver muito bem formulado, a gente tem que pensar que o pedido ele é um espelho da sentença. Qual é a melhor situação de êxito que a gente tem quando a gente está atuando em favor do autor? É quando o que a gente pediu, a gente conseguiu. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pede, de em que termos a gente formula esse pedido. Pode mudar muito, né? Quando você está falando do número da fraude, essas coisas, até vai. Mas se for uma coisa muito diferente, senão é como se fosse um novo conhecimento, uma nova coisa, né? Exatamente. Se mudar muito, tem que entrar com nova. Porque aí você tem a questão do pedido genérico, né? Gente, o estudo da petição inicial é muito importante, né? A gente não era matéria nossa, a gente está falando de execução, mas acho que na primeiro e segundo encontro a gente falou, fez algumas intervenções falando de petição inicial, porque é isso, no fim, é o que vai definir a instrução probatória, é o que vai definir o saneamento do processo, é o que vai definir, em última instância, a sentença, né? É o que está lá posto, que vai balizar todo o resto, né? Por exemplo, você faz a petição inicial estipulando que pedindo a condenação de um particular, de uma pessoa, por um acidente de trânsito, certo? E aí esse acidente teria deixado sequelas no autor da ação. E aí você pede a condenação desse réu em indenização por danos materiais, porque a pessoa precisou ter uma série de despesas no tratamento médico, e aí você pede também, cumula esse pedido com danos morais, tudo ok, certo? Sendo que no curso do processo, na fase de instrução, foi descoberto que, na verdade, uma parte da causa desse acidente foi, decorrente de uma condição pré-existente do autor. Ele já tinha alguma enfermidade, ou ele já... Então, na verdade, a sua causa de pedir foi um pouco, talvez, você atribuiu todos os problemas de saúde do autor àquele acidente, mas na verdade uma parte deles já era decorrente de uma condição pré-existente. Vamos supor, é um exemplo só para demonstrar que, a depender de como a gente formula a petição inicial, isso vai ser muito definidor para o êxito ou não do nosso pedido, né? Porque, nesse caso, por exemplo, se ficar realmente comprovado que houve uma quebra desse nexo causal ou que houve uma concausa independente, você vai ter um êxito parcial ou não vai ter êxito no seu pedido. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado tanto na descrição dos fatos quanto na descrição dos pedidos. Não estou dizendo que a fundamentação jurídica não é importante, mas a forma como você descreve, como você pormenoriza os fatos e como você formula o pedido é muito definidora, né, para o curso do processo. A gente já está aqui numa fase de estudo que a gente está falando da execução, ou seja, tudo que resultou da petição inicial, das provas, da defesa e da sentença. A gente já está num momento mais avançado do iter procedimental, digamos assim, né, do percurso processual. Mas você vai colher aqui
o que você tiver plantado, digamos assim, na fase de conhecimento, né? Então, muito importante a gente ter essa atenção no conhecimento também. Vamos agora falar, se alguém tem mais alguma dúvida sobre cumprimento de sentença contra a fazenda, vamos dar continuidade então? A gente vai falar agora da execução de título extrajudicial, fazer algumas recapitulações, porque a gente só tinha estudado sobre eles no início, no primeiro encontro, em que primeiro e segundo encontro, em que a gente falou dos títulos executivos extrajudiciais. Agora a gente vai ver o procedimento propriamente dito. Esses títulos, eles são aqueles que estão listados num rol do artigo 784, e a gente já viu que esse rol ele é exemplificativo, ele não se esgota naquelas hipóteses, né? O 784, ele vai trazer algumas hipóteses de títulos extrajudiciais, alguns que são bem famosos, né? Você tem o cheque, nota promissória, esses que a gente, quando fala em título extrajudicial, já nos remete a eles, mas você vai ter alguns que não vão estar nesse rol, como é o caso, por exemplo, do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta. É um título executivo extrajudicial que está fora do rol do artigo 784. Está previsto lá na Lei da Ação Civil Pública, mas que é um título executivo extrajudicial. Só para comprovar, demonstrar que esse rol do artigo 784 não é taxativo. São títulos que são formados por vontade das partes fora do Poder Judiciário, né? É diferente dos títulos executivos judiciais, em que as partes se dirigiram ao judiciário e daquele contraditório, daquele processo, daquele devido processo legal, surgiu um título executivo. Nesse caso, o credor que deseja buscar a satisfação de uma obrigação que não foi adimplida e que está contida no título executivo extrajudicial, vai exercer o seu direito de ação por meio de um processo autônomo de execução. Então aqui a gente já vai virar um pouco a chave, porque até então a gente estava falando sempre do cumprimento de sentença, então sempre era uma etapa, a gente falou de processo sincrético, deixamos bem claro todo o processo que nós percorremos até chegar ao sincretismo total que existe hoje no CPC de 2015, né? A fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença, a gente tentou visualizar toda essa etapa, desde a petição inicial, defesa, réplica, saneamento, produção de provas, sentença, recursos, cumprimento de sentença. Então a gente percorreu todo esse caminho, né? Aqui é outra chave. Aqui, por vontade das partes, já houve a formação de um título executivo extrajudicial e o credor ele vai entrar direto com o processo executivo, certo? Não vai ter a fase de conhecimento, não vai ter a fase de citação, né? Enfim, de contestação. Você não vai falar em contestação aqui, a defesa é outra, é por meio de embargos. E aí o processo já é um processo executivo. Então a parte ela vai ser citada para pagar, né? Ela vai, quem é credor, detentor de um título extrajudicial, ele vai pular toda uma etapa, que é a etapa do conhecimento, certo? E aqui fazer essa distinção entre o título executivo judicial, que ele pode ser cobrado por meio de uma fase procedimental executiva. Então aqui você não fala mais em novo processo, você fala em fase procedimental. E do outro lado, o título executivo extrajudicial, que vai ser adimplido por meio de um processo autônomo de execução, certo? Então você tem essa distinção aí entre a forma de cobrar o adimplemento de um título executivo judicial e extrajudicial. O regime jurídico das execuções de títulos extrajudiciais vai depender da natureza da obrigação contemplada. Então aqui novamente você vai ter aquela distinção entre a obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar. Cada uma delas vai ter o seu regramento. E aí com os artigos de cada um, da obrigação de fazer, da obrigação de não fazer, da obrigação de entregar coisa e da obrigação de pagar quantia, né? Cada um com regramento próprio, assim como a gente viu nos títulos executivos judiciais, tá certo? Posso passar? Os regimes jurídicos das obrigações, das execuções, de títulos extrajudiciais, quando você fala de obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, eles são muito semelhantes aos do cumprimento de sentença dessas mesmas modalidades de obrigação, certo?
como a gente já estudou essas modalidades de obrigação, e aí para não ficar repetitivo também, a gente hoje vai falar da execução de título extrajudicial para pagar a quantia, que essa sim vai ter regras mais específicas. As demais, elas vão ser muito similares ao que a gente viu nos encontros anteriores, certo? E aí a gente não vai repetir esse estudo todo novamente, tá certo? Se depois vocês estudarem essas modalidades e tiverem alguma dúvida, quiserem falar comigo, enfim, particular, para sanar essas dúvidas, eu fico à disposição. Mas achei que não era muito produtivo voltar, sendo que é basicamente a mesma linha de raciocínio, tá certo? Então aqui a gente vai falar do procedimento para a obrigação de pagar a quantia, né? Então é nisso que você vai encontrar regras mais específicas e é nisso que a gente vai se concentrar hoje, tá certo? Você vai ter no artigo 798 os requisitos da petição inicial. Então essa petição ela tem que ser acompanhada do título executivo, certo? Ela tem que ser acompanhada desse título. Ela tem que ser acompanhada do demonstrativo atualizado do débito. Se a obrigação for sujeita a um termo ou a uma condição, ela tem que ser acompanhada da prova do implemento dessa condição ou do advento desse termo. E se a obrigação for bilateral, ela tem que ser acompanhada da prova do adimplemento da contraprestação. Então, por exemplo, se eu dei um cheque para executar um serviço, mas esse cheque era sem fundos, esse cheque não foi pago, né? Eu preciso comprovar que eu executei a minha parte da obrigação, ou seja, eu realizei a minha aquele serviço para o qual eu fui contratado, sendo que a parte não pagou o que havia sido combinado, né? Então, a petição inicial, ela necessariamente tem que ser acompanhada desses requisitos. Ela também tem que ter a indicação da espécie de execução de sua preferência, quando por mais de um modo ela puder ser realizada. Tem que ter a indicação dos nomes completos do exequente e do executado, número de CPF ou CNPJ, se tiver, né? Tem que ter a indicação dos bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Nem sempre o credor ele tem conhecimento dos bens que o devedor dispõe para pagar essa dívida. Então, se ele não tiver conhecimento e não souber, ele pode não apontar o bem passível de penhora, mas se ele tivesse informação, isso é muito comum, por exemplo, nos bancos, como eles têm, né, meios de litigar muito já desenvolvidos, né, muito mais às vezes do que os particulares, muitas vezes eles já ingressam com a ação executiva apontando quais são os bens da pessoa, já vasculharam ali, já identificaram que a pessoa tem um veículo, tem um imóvel e eles já apontam isso na petição inicial. Só que muitas vezes, especialmente os particulares, a pessoa não tem meio de saber. Às vezes ela sabe que a pessoa tem um carro, mas não sabe se está no nome dela, se está pago, se está financiado, se não está. Então, nem sempre é possível desde logo já apontar esse bem, mas se for possível, o código fala que a pessoa já deve apontar. Aqui a gente tem alguns caminhos possíveis depois que a petição inicial é ajuizada. O primeiro é a hipótese de indeferimento, certo? Que pode acontecer em caso de documento apresentado não ser o título executivo extrajudicial ou de a obrigação contida nesse título estar prescrita. Daí o juiz ele vai indeferir a petição inicial, vai indeferir essa execução e a pessoa vai extinguir a execução e a pessoa vai ajuizar, né, vai interpor o recurso de apelação, certo? Então o juiz ele pode de pronto identificar que já aconteceu a prescrição, né, ou que aquele documento não se enquadra no rol dos títulos executivos extrajudiciais e, portanto, a pessoa não poderia ingressar com ação executiva. Por exemplo, se ela tem um contrato particular que foi assinado pelo credor e pelo devedor, mas não está assinado por duas testemunhas, como o código determina. Esse documento ele é o início de prova, ele é uma prova contundente de que havia uma relação jurídica, de que aquele devedor havia se obrigado a pagar aquela quantia, mas ele não se enquadra nos requisitos de título executivo. Então, nesse caso, por exemplo, o juiz ele pode indeferir a petição inicial, indeferir a ação de execução, e aí a pessoa vai ter que, nesse caso,
entrar com uma ação de cobrança. Significa que ela não pode cobrar essa dívida? Não, significa apenas que ela escolheu a via errada, o meio errado, porque ela teria que entrar com a ação de cobrança, que é uma ação de conhecimento. Vai ter produção de prova, dilação probatória, o réu ele vai ser citado para comparecer à audiência de conciliação, lá do artigo 334. Se não houver acordo, vai contar o prazo para ele contestar. Então, vai seguir as regras da fase cognitiva, né? Vai ser uma ação de cobrança como qualquer outra, mas não vai ser uma ação executiva, né? Por que esse rigor com relação aos títulos executivos extrajudiciais? Porque eles são muito poderosos no nosso sistema. O nosso sistema permite que a pessoa pule uma etapa de conhecimento, ajuize diretamente a execução e realize a constrição no patrimônio daquele devedor. Então, é um poder muito grande, que é um simples documento, um documento que é feito entre particulares, né, um documento que não passou pelo judiciário, como no caso do título executivo judicial. Então, ele realmente tem que observar as regras legais. Se não observar uma delas, não significa que a pessoa não vai poder cobrar aquela dívida, significa apenas que ela não vai poder se utilizar da ação executiva, certo? Um outro caminho possível seria determinar a emenda, né? Se o juiz verificar que a petição inicial está incompleta, porque ela não está acompanhada dos documentos necessários, ele vai determinar que o exequente realize as correções no prazo de 15 dias sob pena de indeferimento. E aí, essa regra é uma regra que está de acordo com o princípio da cooperação, que é um dos vetores muito fortes do CPC de 2015, né? O CPC, como qualquer outra regra, ele tem, qualquer outra lei, ou enfim, ele tem vetores que o amparam, né? Vetores que são muito característicos, que fazem com que o diferencie do CPC de 73. E um desses vetores é a cooperação. A cooperação está muito presente, é uma marca muito forte, a todo instante, de forma diluída ao longo do código, ele aparece, né? Por exemplo, quando no artigo 10, a regra do artigo 10, que fala que o juiz ele tem que intimar a outra parte sempre a se manifestar, né? Mesmo em matérias que ele poderia reconhecer de ofício, ele teria que intimar. Então, sempre muito forte essa questão da cooperação, e aqui, mais uma vez, ela se faz presente. Então, se o juiz ele verifica, por exemplo, que faltou alguma coisa, ou que a pessoa precisa complementar o cálculo, não sei, ou faltou, não informou algum item que é indispensável pelo código, ele deve intimar para que a parte complemente, certo? Esse é o segundo caminho possível. E o terceiro caminho possível é admitir mesmo, faz uma análise preliminar, vê que a petição inicial está acompanhada dos requisitos mínimos, e aí ele recebe a petição inicial. Esse despacho inicial ele vai ter duas consequências importantes, certo? Ele vai ensejar a possibilidade de obtenção de uma certidão, aduzindo que a execução foi admitida, e essa certidão ela vai ser expedida a requerimento do credor para fins de averbação do registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à constrição. Então, desde esse momento, o credor ele já pode pedir na petição inicial, inclusive da execução, certo? Que seja expedida uma certidão, e ele vai poder averbar essa certidão, por exemplo, ele pode pedir averbar no Detran, em algum veículo que esteja em nome do executado, ou na matrícula de algum imóvel de titularidade do executado, certo? E também uma outra consequência desse despacho inicial é determinar a citação, certo? Sobre essa certidão, certo? Uma vez averbada a certidão, a alienação ou a oneração de bens faz presumir a fraude à execução, certo? Em geral, a fraude ela não pode ser presumida, ela precisaria ser comprovada, né? E essa comprovação é o ônus de quem argue a fraude. Só que se você tem a certidão averbada, você vai gerar uma presunção, certo? Então, a fraude já vai ser presumida, vai caber ao executado comprovar que ela não aconteceu, né? Vai haver, na verdade, uma espécie de inversão do ônus. Em vez de caber ao credor provar que houve fraude, vai caber ao devedor provar que não houve, porque
ser presumida. Essa presunção é uma presunção relativa, ou seja, ela pode ser derrubada por prova em contrário, mas ela é uma presunção. Então, é muito útil nas hipóteses em que você sabe que a pessoa vai tentar dilapidar o patrimônio, nas hipóteses em que você sabe que a pessoa vai tentar ocultar bens para não adimplir a execução, certo? O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações no prazo de 10 dias após satisfeita a obrigação, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. Então, aqui também o código fala, tudo bem, você pode pegar essa certidão e averbar nos imóveis ou nos veículos que a pessoa tiver, mas também você tem o ônus de pedir o cancelamento ou de pedir o levantamento se essa obrigação for satisfeita, porque se você não fizer isso, você vai ter que indenizar se houver prejuízo do executado, né? Então, por exemplo, a execução foi iniciada em 2017, foi expedida a certidão foi averbada, só que o processo começou, né, enfim, teve todo o seu desenrolar, citação, embargos à execução, defesa nos embargos, julgamento dos embargos, tentativa de constrição patrimonial, quando em 2019, ou seja, 2 anos depois do ajuizamento da execução, finalmente o credor conseguiu adimplir o seu débito, certo? Levantou o dinheiro, execução extinta pelo cumprimento, artigo 924, inciso 2, extinguiu. Conseguiu cumprir a finalidade da execução, mas a pessoa nem lembrava mais que tinha aquela certidão. A certidão foi expedida no início do processo, então ela não se recorda, não teve muita utilidade, enfim, não foi algo que foi lembrado no curso do processo. E aí, se a pessoa por algum motivo, depois veio o devedor, dizendo, olha, eu tentei vender esse carro, mas eu perdi a oportunidade de fazer negócio porque a pessoa que foi comprar viu que tinha essa execução, mas a execução já foi cumprida, já foi paga, e eu fui prejudicado porque eu perdi esse negócio. Então, ele pode requerer, receber uma indenização por isso, e esse pedido pode ser feito por meio de um incidente que vai ser instaurado pelo devedor, ex-devedor, né, executado, um incidente que vai ser processado em autos apartados, certo? Então, muito cuidado, se você, enfim, pode e deve requerer essa certidão. A certidão ela é útil, de fato, porque faz presumir a fraude na execução, porque ela dá conhecimento a terceiros também, né, terceiros de boa fé, que eventualmente venham a fazer negócio com esse executado. Mas, por outro lado, você tem que se recordar de, eventualmente depois, se essa obrigação for satisfeita, se ela for paga, se recordar de efetuar o levantamento, tá certo? Sobre a citação, o despacho que ordena a citação, desde que é realizado em observância aos requisitos legais, ele tem um poder, que é o de interromper a prescrição, ainda que proferido por juiz incompetente, certo? Então, mesmo que depois o executado venha a arguir uma incompetência, uma preliminar de incompetência relativa ou absoluta, por exemplo, e essa preliminar for acolhida e o processo for remetido para o juízo competente, mas ainda assim aquele despacho que determinou a citação vai exercer essa consequência de interromper a prescrição, certo? E essa interrupção vai retroagir à data em que a ação foi proposta, certo? Já era uma regra do Código anterior que foi mantida no CPC de 2015. A regra geral o devedor ele vai ser citado para pagar o débito em 3 dias, está lá no artigo 829, não se aplicando o regramento do prazo em dobro. Aqui você consegue perceber a peculiaridade, o poder que um título executivo extrajudicial tem, né, em relação a, por exemplo, uma ação de cobrança, né? Aqui a pessoa vai ser citada já para pagar. Lá na ação de cobrança, a pessoa vai ser citada para comparecer à audiência de conciliação, como regra geral. Se essa audiência for inexitosa, a pessoa vai ter um prazo de 15 dias para apresentar contestação, né? Então, ela não vai ter ainda a obrigação de pagar, ela vai poder questionar, ela vai ter o princípio ali da impugnação especificada dos fatos. Ele vai poder
Ele vai poder impugnar tudo que está na petição inicial, ele vai poder produzir todas as provas, inclusive pericial e etc. Aqui, você tem já uma citação para pagar em 3 dias, né? Então, assim, é um pulo que a pessoa dá, né? Ela já vai direto para... réu é citado para pagar em 3 dias, né? A exceção a essa regra é que nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, o devedor ele vai ser citado para exercer a opção e realizar a prestação dentro do prazo de 10 dias, se não houver outro prazo estipulado em lei ou em contrato. Aqui é essa exceção que a gente acha que nunca vai acontecer, mas às vezes pode cair, eu quis deixar bem pontuado, que é o seguinte, lá no contrato ficou estipulado que ele poderia realizar o pagamento em dinheiro ou em crédito. Vamos supor que o devedor, o executado aqui, é uma agência de viagens, sei lá. E aí, no contrato, ficou estipulado que ele poderia efetuar o pagamento em dinheiro ou em crédito no seu negócio. A pessoa ficaria com crédito lá na agência para ir lá e utilizar. Então, ali você estipulou uma obrigação alternativa, né? Que lá no direito civil a gente estudou, a gente viu que a obrigação alternativa é aquela em que uma ou outra, ela vai poder ser considerada cumprida se uma ou outra coisa for realizada, sem nenhuma ordem preferencial, certo? Então, isso é a obrigação alternativa. Se o título contiver uma obrigação alternativa e essa escolha couber ao credor, ou desculpa, ao devedor, o devedor ele não vai ser citado para pagar em 3 dias. Ele vai ser citado para escolher qual é a obrigação que ele vai adimplir e aí em 10 dias realizar o cumprimento da obrigação, certo? Se não houver outro prazo na lei ou no contrato. A citação ela vai ser feita por carta. O CPC de 73 ele vedava a citação por carta em execução, mas como o CPC de 2015 não reproduziu essa vedação, tem prevalecido o entendimento de que é possível a citação por carta, certo? O termo inicial do prazo para a reação do executado, esse prazo de 3 dias, ele é contado a partir da citação e não da juntada do mandado aos autos. A contagem vai ser feita em dias úteis, certo? Pois mesmo sendo prazo material, mas se entende que ele tem reflexos processuais, porque a pessoa vai ser citada para pagar em 3 dias. Então, é um ato material, não é um ato processual, né? É para pagar. Então, você poderia argumentar que não deveria ser contabilizado em dias úteis porque não se trata de um prazo processual. Mas o que se entende é que mesmo sendo um prazo material, assim, que envolve uma ação, né? Mas ele tem consequências processuais. Então, por isso que ele vai ser contabilizado em dias úteis. Sobre o devedor não ser encontrado, certo? Caso o oficial de justiça não encontre o devedor, mas encontre bens, ele poderá efetuar o chamado arresto executivo, independentemente de decisão específica do juiz nesse sentido, certo? Então, foi até o endereço da citação, não localizou o devedor, mas localizou bens, ele vai poder arrestar esses bens. Isso não precisa constar no mandado, isso não precisa constar na decisão que determinou a citação. Isso já é um poder, digamos, não digo poder, mas uma prerrogativa, uma possibilidade que o oficial de justiça tem, certo? Então, ele vai arrestar tanto os bens quanto bastem para garantir a execução. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, ele vai procurar novamente o executado em 2 ocasiões, em dias distintos, e havendo suspeita de ocultação, ele vai realizar a citação por hora certa. Transcorrido o prazo de pagamento, o arresto será convertido em penhora. Então, ele vai tentar retornar lá em duas outras ocasiões, em horários e dias diferentes, e aí ele vai poder citar o executado por hora certa, certo? Se o executado deixar transcorrer o prazo de pagamento, que é o prazo de 3 dias, não efetuar o pagamento, e aí o arresto, então, ele vai ser convertido em penhora. Quais são as reações possíveis do executado após a citação? Certo? A primeira delas é efetuar o pagamento, porque afinal ele é citado para pagar em 3 dias, né? E aí
aí, se ele optar por essa possibilidade, ele vai ter o valor dos honorários advocatícios reduzidos pela metade, né? O código, ele dá esse descontão aí pro executado, né? Um estímulo pro executado pagar logo e a execução ser extinta. Nesse caso, o pagamento, ele obviamente vai extinguir a execução, né? Não vai ter sentido dar continuidade, porque a pessoa já cumpriu, já pagou. Uma outra hipótese é efetuar o parcelamento, né? Esse parcelamento, essa previsão está lá no artigo 916 do CPC. Segundo ela, é o seguinte: no prazo de embargos, reconhecendo o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, esse valor acrescido de custos e honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 parcelas mensais, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Lembra que a gente tinha falado sobre isso já nos encontros anteriores? Que a lei dá essa possibilidade para o executado, ela não permite que isso seja feito no cumprimento de sentença, né? Até a gente viu uma questão em que era dito que poderia ser feito no cumprimento, e essa questão estava errada, porque essa possibilidade, por expressa previsão legal, só é possível na execução de título extrajudicial, não é possível no cumprimento de sentença, né? Expressamente o código fala que o executado ele pode parcelar, né? Em geral, como regra geral, você não tem um direito ao parcelamento. O devedor não tem direito subjetivo a pagar parcelado. Se o credor não tiver interesse no parcelamento, eu estou falando assim, em regra geral, né? Como acontece de maneira geral. O credor ele pode não ter interesse em parcelar, por exemplo, se é marcada uma audiência de conciliação, né? Chegam lá e o devedor fala: não tenho condição de pagar nesse momento, o máximo que eu posso suportar de prestação é R$100, então eu gostaria de efetuar o pagamento em 10 parcelas de 100. É possível? O credor ele vai estar no direito dele, se ele disser: olha, eu não tenho interesse no pagamento parcelado, eu quero que o processo tenha continuidade, eu não faço acordo, ou então, o melhor acordo que eu faria é parcelar esse débito em 5 vezes, mas em 10 eu não posso. Enfim, não existe um direito subjetivo a parcelamento. A única hipótese legal que a gente tem, que a própria lei já prevê isso como uma parte do próprio procedimento da execução, é esta, né? Então, de parcelamento do devedor. O devedor ele pode parcelar se ele efetuar o depósito de uma entrada, né, de 30% do valor do débito e parcelar em até 6 vezes, certo? Ele pode parcelar em 7, em 8, o código fala em 6, certo? Se o credor peticionar no processo concordando, né, com a proposta de parcelamento em 10, em 20, tudo bem, não há óbice algum, porque você está falando de direitos disponíveis, direitos sobre os quais as partes podem dispor. Mas o que a lei fala especificamente é do parcelamento em 30, em entrada de 30%. A qual o credor não pode se opor. Não pode se opor, ele tem que aceitar realmente, é direito subjetivo. Esta é a única hipótese em que realmente o código dá essa possibilidade para o executado. A gente escuta muito, assim, é muito comum mesmo, a pessoa vir até a defensoria e falar: olha, eu quero pagar, eu tenho interesse em pagar, mas eu não tenho condição de pagar. Se não for nesta hipótese específica, a informação que a gente dá à pessoa é: olha, a gente pode fazer a petição, fazer a proposta de acordo, pode inclusive procurar o advogado do autor para formular essa proposta extra autos, né, por e-mail, alguma coisa assim. Mas se do outro lado vier uma resposta negativa, a gente não tem como forçá-lo a aceitar essa proposta, né? Porque da mesma forma o executado também não pode ser obrigado a aceitar a proposta alguma. Então, por exemplo, se o credor só aceita receber de alguma forma X, mas o executado avalia que ele não vai ter condição, ele também não vai ser obrigado a aceitar aquela modalidade de parcelamento, aquela forma de pagamento. Então, da mesma forma que não existe obrigação para o credor, também não existe para o devedor. Mas aqui você tem uma hipótese que a lei autoriza que o devedor exerça esse direito ao parcelamento, certo? Ele não vai se aplicar ao cumprimento de sentença por vedação expressa. Então, aqui é uma questão super importante a gente ter em mente mesmo, sair daqui hoje lembrando disso. No cumprimento de sentença, então, você está dizendo que é proibido fazer parcelamento? Não é isso. As partes podem se compor livremente, porque existe
né, são direitos disponíveis, mas não existe, é um direito subjetivo a parcelamento, certo? Ele vai importar em renúncia ao direito de opor embargos, é outra questão super importante, né? Então, por uma vedação ao comportamento contraditório, a pessoa não pode, ao mesmo tempo, parcelar e discutir o título por meio de embargos. Ela vai ter que, aí sim, é um momento em que ela vai se reunir mesmo com o advogado, a advogada, defensor ou defensora, e falar, olha, tecnicamente você acha que vale opor embargos? A gente tem uma matéria aqui que pode ser acolhida, tem uma matéria de alta probabilidade ou não, você acha que seria interessante fazer um esforço aqui para dar uma entrada de 30% e parcelar o restante, porque se eu não fizer isso agora, significa que se não parcelar agora não pode pagar depois? Não, você pode pagar enquanto a execução estiver em andamento, só que vão correr juros, correção, vai ter a incidência de honorários, então toda uma questão que você vai avaliar, ponderar junto com o seu advogado ou defensor, certo? O exequente ele pode se opor aos aspectos formais do parcelamento, em razão do não preenchimento dos requisitos do artigo 916. Então, qual é a posição que cabe ao exequente nesse caso? Ele pode ver essa petição de parcelamento e aí ele vai fazer um cálculo. E ele vai ver questões de ordem formal. Depositou a menor, o cálculo foi feito a menor, o cálculo deixou de considerar o termo inicial dos juros que a sentença estipulou, ou aqui no caso não, que é a execução de título extra. Mas o termo inicial dos juros que o contrato, por exemplo, estipulou, ou então deixou de efetuar, por exemplo, a atualização monetária de acordo com o índice que foi estipulado no contrato. Então, ele pode se opor a questões de ordem formal, mas ele não pode simplesmente se opor ao parcelamento de uma maneira geral, certo? Porque você tem isso como um direito do executado. O que acontece se ele depositar os 30%, mas não depositar as parcelas vincendas, né? Aí, o código ele fala que as prestações vincendas, elas vão se vencer, né, de uma vez só, e o processo vai ter continuidade com o imediato reinício dos atos executivos. Ou seja, efetuou os 30% e parou de pagar, na terceira parcela ficaram faltando 3. Então, as 3 restantes vão se vencer no mesmo momento, vão se vencer imediatamente, e o processo vai ter continuidade para pagamento dessas 3 restantes. E aí vai ser imposta multa de 10% sobre o valor que ficou inadimplido. Essa multa não vai ser, obviamente, sobre o valor integral, vai ser sobre o valor desse exemplo remanescente. Nesse exemplo que eu dei, ele pagou 30% e das 6 prestações ele pagou 3. Então, a execução vai ter continuidade com relação às 3 restantes e vai incidir a multa de 10% sobre essas 3 restantes. Exatamente. Esse parcelamento, ele não se confunde com a remissão, são institutos diferentes, certo? A remissão está lá no artigo 826 e pela remissão, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode a todo tempo remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescido de juros, custos e honorários. Então, como eu mencionei, ele pode não parcelar nesse momento, mas deixou todo o processo correr. Na hora que o bem dele foi penhorado, na hora que ele vai ser adjudicado ao credor, ele fala, opa, peraí, não estou disposto. Naquele momento que eu fui citado, eu não tinha condição, ou eu quis realmente deixar correr a execução, não tinha interesse mesmo em adimplir naquele momento, mas agora eu não quero desfazer desse bem, eu não contava que esse bem ia ser localizado, mas agora eu quero remir a dívida. Ele pode fazer isso, mas são institutos diferentes, né? O que é essa remissão? Ele vai pagar a integralidade do débito, acrescido de juros, correção e honorários, e aí esse pagamento vai obstar o prosseguimento da execução, certo? Reações possíveis do executado. E aí o executado ele vai ser citado para pagar em 3 dias, a gente já viu isso. O que ele pode fazer diante disso? Ele pode não fazer nada, se manter inerte, né? E aí, nesse caso, a consequência vai ser o prosseguimento da execução e a penhora de bens com vista da satisfação da obrigação, né? Então, recebi essa citação, esse mandado de citação,
Só que eu verifiquei que eu não tenho como pagar, não procurei advogado, não fui na defensoria, não fiz nada. O que vai acontecer é que vão tentar localizar bens no seu nome, né? Vão tentar localizar, vão tentar realizar atos de constrição patrimonial. Então, vai ser feita uma pesquisa no Bacenjude para ver se a pessoa tem saldo em conta bancária, vai ser feita uma consulta no Renajude para ver se a pessoa tem veículos no seu nome, vai ser feita uma consulta, no caso aqui de São Paulo, a ARIS, que é a Associação dos Registradores de Imóveis, para ver se a pessoa tem imóveis no seu nome. Eu posso ser presa? A gente escuta isso, né? Posso ser presa por essa dívida? A gente já viu aqui que não tem a possibilidade de prisão civil, de natureza civil, salvo na hipótese de devedor de alimentos. A pessoa não vai ser presa, ela vai ter no máximo uma dor de cabeça porque penhorou o salário, ela vai ter que impugnar essa penhora por ser contra salário, alguma coisa nesse sentido, mas não tem possibilidade de prisão. Uma outra reação possível do executado é fazer a defesa, manejar a defesa, que ela pode ser feita tanto por meio dos embargos à execução, quanto por meio da objeção de pré-executividade. A gente vai estudar essas duas modalidades de defesa hoje, certo? A gente tem uma ordem preferencial dos bens penhoráveis, que está lá no artigo 835 do CPC, e essa ordem estabelece a preferência pelo dinheiro em detrimento dos outros bens. Claro que, no caso concreto, o juiz ele pode flexibilizar essa regra se ele entender que naquela tentativa de harmonizar o princípio da satisfação do exequente e da menor onerosidade ao executado, se ele ponderar essas duas regras e entender que existe uma outra forma de se garantir a satisfação da obrigação, ele pode excetuar essa regra. Mas, como regra geral, o Código elege a preferência pelo dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele é mais ele é fungível, né? Ele é a forma mais imediata de garantir que aquela obrigação vai ser satisfeita. Se o crédito que estiver sendo objeto de execução, ele tiver alguma garantia real, haverá preferência ao bem dado em garantia em detrimento da ordem do artigo 875. Então, por exemplo, você tem um contrato de compra e venda de imóvel. E esse imóvel, que é o objeto do contrato, ele foi dado em garantia real, né? O que que significa? Você tem lá no estudo dos direitos reais do CPC, você tem um rol de bens que podem ser enquadrados como bens e direitos que podem ser enquadrados como reais, né, e não pessoais. Por exemplo, você tem um imóvel que está averbado na matrícula, cuja propriedade está averbada na matrícula do imóvel, né? Isso aí é um direito real, não é apenas um direito pessoal, né? É diferente de você ter um contrato de compra e venda de um imóvel, mas esse contrato, se ele nunca tiver sido averbado na matrícula, você não vai poder falar em propriedade, você não vai poder falar em direito real, você vai poder falar em posse, uma posse com justo título, uma posse que tem valor econômico, mas que não é um direito real de propriedade, certo? Porque para configurar propriedade de bem imóvel, somente se estiver averbado na matrícula do imóvel. Isso é uma regra que o nosso código estipulou, certo? Então, alguns bens eles têm essa garantia real, né? E outros têm garantia apenas pessoal, quer dizer, de uma obrigação entre particulares, né? Mas que não ostenta a condição de direito real, certo? Mas se o crédito ele tiver em garantia real, certo? Esse bem que está no contrato, por exemplo, esse imóvel, ele vai ser a preferência em detrimento do rol do artigo 835. É isso que o código fala, certo? O próprio bem objeto do contrato, se ele tiver sido dado em garantia real, essa garantia ela é preferencial, certo? E aí, qual é o procedimento, certo? Vai ser feita a avaliação do bem penhorado pelo próprio oficial de justiça, como regra,
Tem uma exceção que está lá no artigo 870, parágrafo único, cumulado com 871, certo? Mas, como regra, o próprio oficial de justiça ele pode efetuar essa avaliação, né? Por exemplo, na hipótese em que ele não tem condições, é um bem muito específico, é um bem cuja avaliação exigiria conhecimentos que ele não possui, ou que ele acha que é muito complexa para ser realizada naquele ato, ele pode não fazer a avaliação naquele momento. É isso que o código fala, mas como regra geral, o próprio oficial de justiça vai fazer a avaliação, certo? E naquele momento ele já vai ser eleito também o depositário desse bem. Que o código fala que no caso de bens imóveis, o devedor fica como depositário, certo? Então o próprio devedor ele vai ficar responsável por ser o depositário daquele bem. No caso de bens móveis, vai ser indicado um depositário judicial ou um credor, certo? Então, por exemplo, um veículo, penhorou um veículo, quem vai ficar com aquele veículo? O próprio devedor vai ficar dirigindo o veículo, vai continuar usufruindo do veículo? Não faria sentido. Então, vai ser eleito o depositário judicial ou esse bem vai ficar em poder do credor e o credor fica como depositário do bem. E se for dinheiro, o depositário é o banco. Então, o banco vai ficar como depositário do dinheiro que foi penhorado. Essa penhora ela vai ter que ser formalizada e vai ter que ser averbada, certo? Também está previsto como um dos procedimentos que são necessários para a regularização do ato de penhora, certo? O devedor ele vai ser intimado dessa penhora, então, independentemente dele ter sido intimado para pagar em 3 dias, ele vai ser intimado novamente dessa penhora, certo? Foi intimado para pagar em 3 dias, não fez nada, deixou o processo correr, foi penhorado algum bem, ele vai ter que ser intimado de novo. Ou então, foi penhorado para pagar em 3 dias, ou pôs embargos à execução, mas os embargos foram improvidos, ou foram recebidos sem efeito suspensivo, e o processo continuou, mas foi penhorado algum bem, ele vai ser intimado novamente dessa penhora, certo? Essa intimação ela é feita como regra na pessoa do advogado. Se o devedor não tiver constituído advogado, a sua intimação vai ser pessoal, preferencialmente pela via postal, então nesse caso não vai ser feita por oficial de justiça, mas preferencialmente por correios mesmo. O devedor ele vai ser considerado intimado se a penhora tiver sido realizada na sua presença, porque aí de fato exigir que ele fosse intimado depois seria um excesso de formalismo, ele viu a coisa acontecendo, então ele foi comunicado naquele momento, né? E aí, uma vez que ele é intimado, ele pode se opor àquela penhora por meio da impugnação à penhora. Por exemplo, esse bem é empenhorado porque é um bem de família, porque é um bem que eu utilizo para o meu trabalho, é um instrumento de trabalho meu, né? Então está lá no rol dos bens empenhoráveis, ele pode se opor a essa penhora e o instrumento processual adequado para que ele se oponha é a impugnação à penhora. Existem algumas ocasiões em que, além do próprio devedor, terceiras pessoas também precisarão ser intimadas dessa penhora. Quem são essas terceiras pessoas? O cônjuge, salvo se for casado com o devedor em regime de separação absoluta de bens, porque daí o patrimônio do devedor não vai se misturar com o patrimônio do esposo, da esposa, né? O credor hipotecário, então, por exemplo, a Caixa Econômica não faz parte do processo, mas o bem ainda estava sendo financiado e a Caixa Econômica era credora hipotecária daquele bem, então ela necessariamente vai ter que ser intimada dessa penhora. O titular de usufruto, então, por exemplo, existe um devedor e aí foi localizado um imóvel no nome dele. Só que na ação de divórcio dele, do devedor com a ex-esposa, ele havia dado em usufruto a meação dele sobre o bem para os filhos. Na ação de divórcio ele foi lá e falou, olha, não faço questão da minha metade desse bem, porque eu quero que essa minha parte fique com os meus filhos. E aí isso ficou estipulado na sentença, o usufruto foi averbado na matrícula do imóvel, o usufruto que ele deixou da meação dele para os filhos, e aí depois ele adquiriu essa dívida, foi executado nesse processo de execução,
E aí os filhos dele, que são os titulares do direito de usufruto, vão ter que ser intimados dessa penhora desse bem. O Código fala isso, porque eles vão ser diretamente prejudicados por essa penhora, né? E outras pessoas também que estão lá no rol do 799, 804 e 842. E essas pessoas que serão intimadas, elas podem se opor à penhora por meio da impugnação, né? Ou também exercer o seu direito de preferência. Por isso que essa intimação ela é muito importante, né? Para garantir que depois você não vai ter um embargo de terceiro. Vamos supor que essa providência não é adotada, né? O credor não pede essa intimação, o juiz também não determina, o processo tem continuidade e esse bem está em vias de ser penhorado. Já foi marcado o leilão desse bem, penhorado não, leiloado. Já foi marcado o leilão desse bem. E aí a pessoa, esse terceiro aí, o cônjuge ou o credor hipotecário ou o titular do usufruto tem conhecimento de que o bem vai ser leiloado. O que ele faz? Ele vai ter que manejar alguma defesa, né? E aí ele pode fazer os embargos de terceiro, ele pode tentar peticionar nos próprios autos da execução, enfim. Mas a maneira de você evitar quantos atos processuais já foram praticados até chegar àquele ponto, né? O bem já foi avaliado, já foi marcado, já foi contratado um leiloeiro, o leilão já foi divulgado, porque tem que ser por meio de editais, etc. Tudo isso pode ser que caia por terra, porque esse terceiro não havia sido intimado no momento oportuno, né? Então, por isso que é bem importante observar essa regra. E aí a gente tem também a regra das impenhorabilidades. São artigos super importantes, a gente tem que ter em mente essa questão das impenhorabilidades. É muito comum a gente ter que arguir isso como matéria de defesa. Às vezes a pessoa ela não questiona que é devedora, o título ele tá rígido, tá ok, mas só a pessoa simplesmente não pagou porque não teve condição, não teve condição de parcelar também, o processo teve continuidade e chegou um ponto em que foi penhorado um bem que a lei fala que não poderia ser penhorado, né? De que forma a gente pode manejar essa defesa? A gente faz a defesa por meio da impugnação à penhora, como a gente mencionou, né? O artigo 833 ele traz um rol dos bens que seriam considerados bens impenhoráveis, mas os que são mais aplicáveis são os incisos 4 e o 10º, que é o que fala do salário e da poupança, sendo que a poupança até o limite de 40 salários mínimos, né? Então é muito comum a gente verificar que o único bem que foi encontrado é aquele valor na conta bancária. E aí o credor, ele não quer saber, ele não vai pesquisar antes se é salário, ele não vai diligenciar para saber se caracteriza como poupança, tá? Ele vai pedir a penhora mesmo e ele vai esperar que o devedor é que alegue impugnação, né? E aí bastante comum. E além desse dispositivo, nós temos o artigo 1º da Lei 8.099 de 90, que também é uma lei super importante pra gente, que é a Lei do Bem de Família. O que é o bendito bem de família, que é tão conhecido, tão falado? O bem de família é um imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, e nele compreendem as construções, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza, ou seja, inclusive as benfeitorias voluptuárias, né? Não só as outras necessárias, mas a lei fala em benfeitorias de qualquer natureza, todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, e os móveis que guarnecem a casa, desde que quitados, excluídos os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Então, aqui você é uma maneira clara, né, de garantir que o executado não é porque ele é devedor, não é porque ele deve, que ele vai ser condenado a viver sem o mínimo necessário para uma vida digna, né? Ele vai ter, o que a lei quer garantir é que não vai faltar um teto, ele não vai ficar na rua em razão de uma dívida de natureza cível, né? Seria algo que seria desproporcional e que não observaria a dignidade da pessoa humana, né? Que é vetor constitucional e que deve permear todo o ordenamento. Só que estão excluídos aí expressamente do artigo 1º da Lei
8.009, as obras de arte e os adornos suntuosos. A gente tem precedentes, tem casos concretos em que a pessoa tinha um vasto patrimônio, era sabidamente, você via, por exemplo, fazendo viagens internacionais e etc., mas só tinha de fato era uma grande mansão, né, com várias obras de arte, não sei o quê, e a pessoa alegava que nada daquilo ali poderia ser penhorado, porque fazia parte da impenhorabilidade do bem de família. E aí, a lei ela afasta essa alegação, né? Por exemplo, você tem 10 aparelhos de TV, será que os 10 vão ser impenhoráveis pela Lei 8.009? Será que todos vão ser considerados bens de família, né? Porque o que a lei ela quer é garantir que a pessoa vai ter uma vida digna. Será que para ter uma vida digna ela precisa de 10 aparelhos de TV, né? Então aí você precisa ter uma razoabilidade, né? Ela precisa dessa estátua aqui de Vênus, de Milos aqui na piscina, ela precisa desse quadro Então, assim, não é isso que a lei quer garantir. A lei quer garantir apenas que a pessoa não vai ficar relegada a um completo desamparo, né? Por isso que você tem essa exceção aqui, a obras de arte e adornos